quando o assunto é saúde, a Santo Remédio traz informações para o seu bem-estar. Afinal, a informação é um santo remédio. Fique por dentro da Santa Dica de hoje. Olá, eu sou o Maurício Ruiz, geriatra, e a nossa Santa Dica de hoje é quais são os principais cuidados com os idosos. Segundo o OMS, as pessoas a partir dos 60 anos são consideradas idosos. Já na nossa legislação brasileira, é considerado um idoso a pessoa a partir dos 65 anos. Nós, geriatras, sabemos que as mudanças que ocorrem no organismo das pessoas, a partir dos 50, 60 anos, a gente começa a ver alguma alteração na mobilidade, na marcha, no equilíbrio, na parte sexual e inúmeras outras coisas. E a partir desse momento a gente já consegue fazer um acompanhamento e um tratamento de possíveis doenças crônicas ou até, por que não, fazer uma prevenção de possíveis doenças que vão aparecer a partir daí. E começar a prestar mais atenção. Outra coisa muito importante é em relação a quedas, que no idoso podem ser uns agravos muito importantes, com diminuição de funcionalidade, com limitação em um leito ou numa cadeira de rodas. Então, são várias coisas que a gente tem que prestar atenção nesse idoso. Sem falar nas outras doenças crônicas que devem ser melhor vistas e controladas quando a pessoa chega numa idade superior, para garantir que ela tenha um bom envelhecimento e que seja um idoso saudável. Você que tem um idoso em casa, que convive com a pessoa que está envelhecendo e percebeu alguma alteração do normal e acredita que ele precisa de ajuda, você deve sim procurar um geriatra, que é o profissional mais capacitado e que mais sabe lidar com essas alterações da idade. Claro que existem outras especialidades médicas também que abrangem ali alguma grande área do idoso. Como, por exemplo, se você tem alguma alteração de memória, você pode procurar um neurologista, Um paciente cardiopata que já tem infartado, tem uma insuficiência cardíaca, você pode procurar um cardiologista. Mas o geriatra, em geral, ele consegue centralizar todo esse cuidado e saber manejar entre todas essas especialidades qual o melhor cuidado e quais as melhores condutas para esse idoso e as alterações que a idade traz para essa pessoa. É importante também frisar que o cuidado com o idoso é um cuidado multidisciplinar, que o geriatra ou o neuro ou o cardiologista sozinho não conseguem fazer tudo. E a gente precisa sim das outras especialidades, como por exemplo, fisioterapeutas para reabilitar esses pacientes que já têm alguma alteração de mobilidade, um psicólogo. A gente sabe que a depressão no idoso é uma coisa cada vez mais comum e eles são um fator de risco para vários tipos de alterações do humor. A gente também tem nessa equipe um nutricionista, um fonoaudiólogo que vão lidar com essa questão da alimentação, que é de extrema importância para manter o idoso saudável. E por que não também o terapeuta ocupacional, que vai ajudar a encontrar um sentido de vida, a resgatar muitas vezes aquele idoso, toda a sua história e como organizar o dia a dia atual desse idoso. É importante dizer também que cada vez mais os idosos, eles têm ficado cada vez mais funcionais, Os idosos com 60 anos são os novos 50 anos. Os 70 atuais são os novos 60. Os idosos estão cada vez mais independentes, estão conseguindo fazer as coisas até uma idade superior. Mas, com o passar do tempo, é importante que tanto o idoso planeje isso, ou também o filho ou o neto planeje que haja uma casa adaptada para esse idoso. De preferência uma casa térrea, sem muitas escadas, sem muitos obstáculos. Se a gente tem um idoso que é mais dependente, que tem alteração de marcha ou de mobilidade, é importante sempre colocar barras de segurança nos banheiros, deixar ambientes iluminados para que o idoso consiga se mobilizar à noite da cama até o banheiro, por exemplo. Evitar tapetes, além de também ter alguns dispositivos de marcha, de segurança desse idoso, como por exemplo, um andador ou uma bengala, ou coisas que, apesar de alguns idosos terem alguma dificuldade de aceitar, mas que a gente explicando direito para ele e eles vendo a necessidade daquilo por segurança, eles acabam utilizando e conseguem viver muito bem por muito tempo.
Nunca podemos esquecer que a pessoa idosa é uma pessoa que viveu durante muito tempo, tem muita experiência, e os jovens muitas vezes têm algumas dificuldades ou não dão tanto valor à pessoa idosa. Independente se ela é seu avô ou se é um idoso passando na rua, a gente tem sempre que ter em mente de que aquela pessoa tem muito mais experiência que você e muitas vezes tem muitas coisas para lhe ensinar também, né? A gente sabe que no nosso país essa questão da valorização do idoso é algo que está tentando ser resgatado. E apesar da gente poder aprender muito com eles, né, às vezes a gente acaba diminuindo o idoso. Então, muitas vezes, o que a gente deve fazer é olhar para o idoso com amor, com muito respeito e ter nele essa possibilidade de aprender muito com a experiência. E se ele tem alguma alteração de mobilidade, ele tem alguma alteração para caminhar, por que não você também não ajudá-lo, ajudar um idoso a atravessar a rua, ou olhar para o idoso e dar valor, dar ouvido para ele. Como a gente está vivendo um período aí muito difícil de pandemia, e a gente sabe que foi dito e ainda é dito isso todo o tempo, que os idosos são um dos maiores grupos de risco, é importante que, se o seu idoso que mora na sua casa já teve Covid, devemos manter todos os cuidados necessários, mesmo como se ele não tivesse tido, como o uso de máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel, né? Mas também é importante dizer que o idoso que teve Covid, por ele já ter um pulmão com uma certa idade, com 60, 70 ou 80 anos ou até mais, ele provavelmente vai ter alguma sequela pulmonar disso. Então, fazer uma reabilitação física e respiratória é de extrema importância para que o idoso consiga reaver essa funcionalidade e essa capacidade pulmonar que ele tinha antes do Covid. Por isso, um acompanhamento multiprofissional com fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, por que não, com um nutricionista e com o médico fazendo todo esse planejamento do cuidado é de extrema importância para esses pacientes que tiveram Covid. A pessoa idosa, ela deve ser respeitada, ela deve ser olhada com muito carinho, com muito afeto, porque ela com certeza tem muito a ensinar para todos e tem muito carinho a dar. E a gente tem que cuidá-los como se fossem da família, quando são, e outros idosos que a gente encontra na rua ou que são conhecidos nossos também, a gente tem que oferecer sempre o que há de melhor para a gente, que com certeza vai haver uma troca de conhecimentos entre gerações muito grande. É isso, grande abraço. Até a próxima. Santo Remédio tem tudo e é mais barato. Santa Entrega, 3212 8000.